Este projeto de pesquisa teve como objetivo geral o desenvolvimento de sistemas para o monitoramento de variáveis para o cálculo do balanço de energia de superfície urbana. O balanço de energia de superfície soma as entradas e saídas de energia de um ecossistema e tem várias aplicações, tais como o estudo da fisiologia de ecossistemas como florestas, plantações e, sim, áreas urbanas, e o estudo do impacto de mudanças climáticas sobre esses ecossistemas. Por meio do balanço de energia do ambiente urbano, é possível verificar o particionamento dos fluxos de calor e a quantidade de calor armazenado pelas estruturas urbanas. Tudo começa verificando o saldo de radiação local, que é a soma das radiações incidentes de onda curta, solar, e onda longa, da atmosfera e entorno, menos a soma das radiações de onda curta, solar refletida e onda longa emitida pela superfície. Esse saldo local corresponde à soma dos fluxos turbulentos de calor sensível, latente e do calor armazenado nas estruturas urbanas, como edifícios, pavimentos, etc. Na cidade, ainda temos um termo que não existe na natureza, que é o calor antropogênico, ou seja, aquele gerado pelas atividades humanas. Quando a conta não fecha, o resíduo é, em geral, atribuído ao transporte do calor para outros lugares, o que recebe o nome de advecção. O balanço de energia de superfície é calculado a partir do monitoramento de variáveis como o saldo de radiação, a temperatura e umidade do ar em várias alturas e a direção e velocidade horizontal e vertical do vento, com a instrumentação instalada em torres especiais colocadas nas áreas urbanas acima da altura média dos edifícios de entorno, de tal modo a caracterizar as condições acima do chamado dossel urbano, ou seja, as condições da camada limite urbana, ou também abaixo do dossel urbano, chamada camada do dossel urbano. Na primeira imagem, vemos a torre do Laboratório de Micrometeorologia do Instituto de Astrofísica, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, IAG, que corresponde ao primeiro caso. Na segunda imagem, vemos a torre temporária que nós montamos no bairro São João Batista, em Belo Horizonte, com a colaboração de um morador local que nos cedeu um espaço no seu quintal. Nessa torre, montamos instrumentos abaixo e acima do dossel urbano da região para gerar dados de calibração do software EnviMet, que foi usado para modelar as condições microclimáticas de uma região urbana vizinha. Essas torres, chamadas micrometeorológicas, embora muito usadas nos estudos de vários biomas e plantações, são extremamente raras em áreas urbanas, sendo que atualmente só há torres operando sistematicamente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Elas seguem a técnica de eddy covariance, ou covariância de vórtices turbulentos, que é internacionalmente empregada para obter medidas dos fluxos superficiais de energia, água e carbono em um ecossistema. Como as torres registram dados que são representativos apenas de uma região no entorno delas, o chamado footprint da torre, e tendo as áreas urbanas uma morfologia variada e complexa, as torres devem ser instaladas em áreas relativamente homogêneas. Neste caso, vemos a situação da torre do IAG-USP. Na imagem A, estão marcados em branco os raios de 500 e 1.000 metros em torno da torre. B mostra a classificação LCZ, ou Zona Climática Local, desta região. A predominância do tipo 6, que corresponde ao microclima de áreas com edificações baixas, pouco densas, com maior cobertura vegetal e árvores esparsas, como é o campus da USP. Na imagem C, vemos a variação topográfica com maior elevação a sudoeste e a localização dos edifícios, vias e vegetação. Em D,
estão os setores ou células, considerados em sua orientação cardial para o cálculo dos parâmetros da superfície urbana derivados da geometria das construções. Nós desenvolvemos uma programação para o cálculo automatizado destes parâmetros no software QGIS, a partir de mapas vetoriais das áreas urbanas. Os parâmetros geométricos urbanos e as características urbanas deles derivadas são importantes para a análise dos fluxos dentro da região de influência ou footprint da torre, pois os obstáculos da superfície influenciam bastante na magnitude e repartição desses fluxos. Como vemos na primeira imagem, os parâmetros são a área de projeção horizontal das edificações em cada célula, AP, a área de fachadas expostas ao vento numa determinada direção, AF, a soma desses dois parâmetros, resultando na chamada área completa, AC, e a área de projeção horizontal da cobertura vegetal, AV. As características urbanas resultantes são as razões de cada parâmetro pela área total da célula. Calcula-se ainda a altura média das edificações em cada uma delas. Essa altura média e a razão de área plana usando AP são duas das principais características urbanas que afetam os dados medidos na torre. Elas são consideradas, juntamente com os dados de velocidade e direção do vento e altura de montagem do equipamento, para determinar a região de representatividade de todas as medidas feitas na torre, como se pode ver nas imagens E e F. Essas imagens mostram que a forma da área de influência varia com a mudança na direção do vento entre o verão e o inverno, bem como com a topografia do entorno. No caso de Belo Horizonte, este projeto de pesquisa possibilitou a execução da bancada para montagem preliminar e testes da instrumentação que foi adquirida em projetos anteriores, tais como o saldo radiômetro, o anemômetro sônico, os anemômetros comuns e o sensor de temperatura e umidade relativa do ar, bem como o aparelho registrador Datalogger e sua caixa de proteção. Um dos principais desafios foi identificar um local para a instalação definitiva da torre. 2 locais foram pesquisados: a região de entorno da Estação Padrão de Belo Horizonte, em Lourdes, e a região da Estação Automática de Belo Horizonte, na Pampulha. Nessas 2 regiões, foram tratados os dados de direção e velocidade dos ventos das 2 estações, gerando as respectivas rosas dos ventos. O Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, CDTN, que fica ao lado do campus da UFMG, possui uma torre microclimática de 60 metros de altura próxima à estação automática. Essa região foi então escolhida pela possibilidade de estabelecer um convênio de cooperação técnica com a CDTN para integrar toda a instrumentação. Deste modo, a metodologia desenvolvida foi aplicada para calcular os parâmetros geométricos urbanos do local num raio de 2 km em torno dessa torre, dividido em 4 setores, como se vê na figura. As tratativas para o convênio de cooperação estão em andamento. Aqui estão alguns dos trabalhos que foram produzidos durante o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, bem como algumas referências usadas neste vídeo. Tivemos estudantes de iniciação científica, mestrado e doutorado envolvidos nesse projeto. Esta foi a equipe que atuou no projeto. Contamos também com a parceria do Laboratório de Micrometeorologia do IAG-USP e orientação do professor Dr. Amaury Pereira de Oliveira, que lidera o projeto de cooperação Megacities Brasil.